Então, boa noite a todos vocês. Nós vamos dar início a mais uma reunião. Que bonitinho, olha, cheio de gente hoje. Tá bom demais. Estou gravando, então a gente já tá em gravação, né, para eu poder editar para ir no ar terça-feira. A Clarice só tem que lembrar de me mandar a foto, Clarice. Então, vamos ler uma página aqui do livro da Joana de Ângeles, o do Vida Feliz. Quando o homem se envolve por modificar a conduta moral para melhor, parece defrontar uma conspiração geral contra os seus propósitos de enobrecimento. Tudo se altera e desgoverna. As mínimas coisas fazem-se complicadas e o ritmo dos acontecimentos, por algum tempo, muda para pior. Esse estado de coisas leva o candidato à reforma íntima a retroceder e desistir. É natural, porém, que assim aconteça. Toda transferência modifica o habitual. Na área das ações morais, a reação é maior, porquanto se penetra nas raízes do mal para extirpá-lo, a fim de dar surgimento a novos e equilibrados costumes. Não abandones, deste modo, os teus intentos de moralidade e crescimento interior, em razão das primeiras dificuldades a enfrentar. Então vamos fazer a nossa prece. Boa noite àqueles que estão chegando agora mais tarde um pouquinho, mas estão começando a fazer a prece. E aí depois eu passo a palavra para Clarice. Senhor Jesus, queridos amigos da espiritualidade, nós mais uma vez nos reunimos virtualmente para estudar a doutrina espírita, para estudar a mensagem de amor contida no Evangelho, e rogamos que os benfeitores espirituais estejam visitando em nossas casas, nos auxiliem, buscando aqueles companheiros que não estão podendo estar conosco hoje, por dificuldades técnicas ou porque realmente não puderam, por outros motivos, que todos sejamos amparados, abençoados. Auxilie a nossa irmã Clarice, que fará o estudo desta noite, e que nós tenhamos um momento feliz, de reunião, de congraçamento e de alegria. Em teu nome, Jesus, mas sobretudo em nome de Deus, nós iniciamos a nossa reunião da noite de hoje. Bom, pessoal, eu também vou fechar a minha câmera e passar para a Clarice, que ela vai fazer uma apresentação, a gente já está gravando, depois na hora dos comentários a gente pode abrir tudo de novo, tá bom? Regina, se você puder fechar a sua câmera também, Vilma, facilita porque diminui o tráfego. Clarice, a palavra é sua, tá? Boa noite. Boa noite a todos, queridos. No nosso estudo de hoje, nós vamos falar sobre virtudes e os vícios. Então, nesse estudo, eu vou começar a falar sobre um discurso feito no Senado Federal em 1919 por Rui Barbosa. Quando eu li parte desse discurso, ele me tocou bastante, porque eu imaginei, em 1914, Rui Barbosa tinha 65 anos, e imaginei ele lá na frente da tribuna, dizendo essa frase, e me imaginei como Rui Barbosa, né, se ele conhecia ou não a doutrina espírita, como deveria estar tão, né, para fase como essa, né, onde ele de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantar em si os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha, e a ter vergonha de ser honesto. Então, Rui Barbosa, ele era um jurista, advogado, político, escritor, diplomata, e ele nasceu, né, entre as últimas décadas do Império e as primeiras da República. Então, naquela época, os rumos do Brasil eram ditados pelos caciques políticos, conforme seus interesses particulares. Então, embora o voto existisse, o povo não tinha voz e achava isso muito normal. Então, eu imaginei, né, como eu falei no início, Rui Barbosa na tribuna, e eu senti na voz dele uma desesperança bastante grande. Também li que o Rui Barbosa, quando ele fazia os discursos deles, às vezes eram discursos longos, e sempre ele dizia algo semelhante a esse. Então, os colegas, né, que assistiam não gostavam, e muitos se ausentavam, reclamavam,
porque sabia que dali viriam palavras que iam mexer com o sentimento deles. Então, eu dei início a esse estudo falando de virtudes, e afinal, o que é virtude? A virtude é ter inclinação para o bem. Todo mundo tem inclinação para o bem, ou está buscando construir o bem dentro de si, ou procurar viver para o bem, ele está à procura, ou está conquistando virtude. Virtude é o conjunto de virtudes de um indivíduo compõe a sua essência e forma o seu caráter. Então, se a pessoa tem um bom caráter, é uma pessoa que é dotada de virtudes. E a virtude, ela se configura em hábitos. Então, são hábitos que se vai adquirindo capazes de levar alguém à excelência. Então, é uma busca, quem busca virtudes está buscando o melhor de si, está buscando estar numa melhor situação, numa melhor condição humana. Então, através de adquirir-se hábitos ligados ao bem, você vai adquirindo aí virtudes, você vai construindo um caráter, ou um bom caráter. Existem inúmeras virtudes. Um exemplo de virtude, podemos dizer, justiça, persistência, otimismo, humildade, bondade, compaixão, empatia, perdão, coragem. Então, são muitas as virtudes que a gente vai adquirindo, formando o nosso caráter. Mas por que é tão difícil desenvolver virtudes? Por que é tão difícil a gente encontrar pessoas com virtudes, com bom caráter? O que acontece atualmente? O que acontece com o ser humano? Nós temos uma grande disponibilidade de prazeres materiais. Então, se a gente vê a figura embaixo, nós temos uma igrejinha, que pode ser uma casa espírita, pode ser um templo, qualquer templo religioso, pode ser uma escola de formação filosófica, qualquer uma dessas ambientes que convida o homem a refletir sobre a sua vida, a refletir sobre a sua situação, a procurar conhecer a si mesmo, para poder entender melhor o outro. Então, essa casinha religiosa que está mostrando aí na figura, ela se defronta, com uma série de outros ambientes que concorrem com ela de uma certa forma. Então, são os prazeres materiais. Nós temos à disposição, o homem hoje, ele tem a internet, ele tem o celular com WhatsApp, com Facebook, com o YouTube, ele tem televisão, ele tem bares, casas de shows, boates, ele tem a bebida, ele tem disponível as drogas. Então, são tantos prazeres materiais muito acessíveis, imediatos, intensos, superficiais, que dificilmente as pessoas vai deixar de procurar esse prazer material que ele traz essas vantagens, são acessíveis demais, você abre o celular, você tem a disponibilidade de um conteúdo imenso, mesma coisa no computador, na televisão, você vai num barzinho, você sempre acha alguém que te dá uma bebida, você vai não precisa nem entrar no ambiente ali, na rua, você já encontra um quiosque com uma música para você dançar, não falta quem ofereça droga para o outro, então está tudo tão acessível, é tão imediato, é muito rápido para acessar tudo isso, é intenso, porque se você entrar dentro de um mundo, por exemplo, da internet, você se desdobra ali dentro, você esquece da vida, é muito intenso, você se dispõe ali todo o seu tempo, você nem vê o tempo passar. E é superficial, porque você desliga o aparelho, acabou. Você sai de uma festa, acabou. Então, é tudo muito superficial, você não tem compromissos. São muitos prazeres materiais disponíveis. E, por outro lado, se você vai numa casa espírita, por exemplo, vamos nos convidar você a refletir, a estudar, a conhecer-se, para poder adquirir virtudes, uma elevação moral.
que dá muito trabalho, né? A gente vai ter que entrar em contato com nós mesmos e promover uma transformação moral. E isso dá trabalho. Tem que pensar muito, dá muito trabalho. Então, nós temos uns grandes concorrentes. É muito difícil, realmente, né, desenvolver virtudes em função desse grande disponibilidade material que nós temos, né, de materiais à nossa disposição. Na pergunta 893 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte pergunta: qual a mais meritória de todas as virtudes? E os Espíritos nos respondem: todas as virtudes têm o seu mérito, porque todas são indícios de progresso a caminho do bem. Todas as virtudes estão nos levando a caminho do bem. A virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. Mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo, sem segunda intenção. A mais meritória é aquela que se baseia na caridade mais desinteressada. Então, todas as virtudes têm o seu mérito, mas a mais sublime é aquela que nos leva a ajudar o nosso próximo, a estender a mão para o nosso próximo, a compreender melhor o nosso próximo. E dentre elas, ele destaca a caridade. E a virtude? No Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz o que sobre a virtude. E diz o seguinte: a virtude, no seu grau mais elevado, abrange o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Né? E essa virtude, no seu grau mais elevado, abrange todas essas qualidades. Ser bom, ser caridoso, trabalhador, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, são quase sempre acompanhados de pequenas falhas morais, que as deslustram e a enfraquecem. Aquele que se faz alarde de sua virtude não é virtuoso, pois lhe falta a principal qualidade, a modéstia, e sobra-lhe o vício mais oposto, o orgulho. A virtude realmente digna desse nome não gosta de exibir-se, temos de adivinhá-la, mas ela se esconde na sombra, foge à admiração das multidões. Então, veja como é bem delicado o entendimento do que seja virtude. Primeiro diz que, infelizmente, são quase sempre acompanhadas de pequenas falhas morais. Se nós formos totalmente virtuosos, não estaríamos aqui no nosso planeta Terra. Aqui estamos a caminho de nos tornar pessoas de bem, pessoas virtuosas. Então, muitas vezes temos virtude, sim, mas também temos nossas falhas ainda. E veja como é delicado também, que às vezes a pessoa tão virtuosa, ele faz caridade, ele auxilia as pessoas, mas ele gosta de se aparecer, ele gosta de colocar o nome na frente daquilo que faz. Então, aquele que faz alarde de sua virtude não é virtuoso. Olha só como é delicado a situação. Pois lhe falta a principal qualidade, modéstia, ou seja, ele não é modesto. E, no fundo, é orgulhoso. Né, quer mostrar o seu trabalho, quer mostrar o seu nome naquilo que está fazendo. Então, a verdadeira, realmente, a virtude realmente digna é aquela que não se exibe, que é feita, ela faz o trabalho dela, deixa o trabalho pronto, o resultado é que aparece, não aparece o quem fez e por que fez. No Evangelho segundo o Espiritismo, François Nicolas Madeleine, ele fala do nome de dois virtuosos que são citados no Evangelho. Ele fala de Vicente de Paulo e ele fala de João Maria Vianney, o Couto de Armas. Esses dois homens são considerados, né, de acordo com na mensagem, realmente homens virtuosos. E aí embaixo nós vamos ver por quê. Todos esses homens de bem ignoravam que eram virtuosos, deixavam-se levar pela corrente das suas santas inspirações e praticavam bem com absoluto desinteresse, completo esquecimento de si mesmo. Então, os dois, um viveu no século XVI e XVII, outro no século XVII e XVIII, foram sacerdotes que desde muito jovenzinhos já começaram
a trabalhar na caridade, fizeram trabalhos espetaculares, impressionantes, gigantescos, os dois, e tudo praticamente no anonimato. Viviam em cidades na França, em cidades pequenas, em paróquias pequenas, e ajudava os mais miseráveis dos miseráveis. Vivia numa total ausência de bens materiais, numa pobreza total, auxiliando de diferentes maneiras aquelas pessoas mais desprovidas que estavam ali numa época de revoluções, de guerra, passando por muita miséria, doença, desespero, desesperança, e os dois fizeram um trabalho extraordinário. Vicente de Paula ajudou muito a formar associações cooperativas, ajudando aqueles miseráveis, e João Maria Vianney, o cura de Arnes, também foi um homem extremamente dedicado. Ele era muito procurado, se fazia romaria em Arnes, porque ele curava. Então, diz que ele curava doentes, em especial as crianças. Trabalhava muito na arrecadação de fundos para obras de caridade, comida para os órfãos. Tinha um conhecimento espetacular sobre o futuro e passado. Ele tinha dotes espetaculares, então se faziam romaria em Arnes à procura dele. Os dois fizeram um trabalho extraordinário e nunca se apareciam, porque viviam em pequenas comunidades, em pequenas cidades, fazendo a caridade, né, ajudando aqueles desfalecidos. E os dois, impressionante, colaboraram com Allan Kardec para a codificação da doutrina espírita, tanto Vicente de Paulo como Coro de Ars, traz mensagens extraordinárias auxiliando Kardec na codificação da doutrina. Ainda falando sobre a virtude, Allan Kardec, na revista Espírita Jornal de Estudos Psicológicos, volume 6, tem uma mensagem que diz aqui o seguinte: a virtude não está inteiramente banida da Terra. Então a gente fica pensando, nossa, mas esses homens que viveram, Vicente de Paulo e o Curo de Arnes, eram homens extraordinários, mas isso foi no século XVI, XVII, XVIII. Hoje, quem é que nós encontramos, né, que seja virtuosos? Quando a gente vê o discurso de Rui Barbosa, a gente vê a desesperança. E Kardec diz o seguinte: a virtude não está inteiramente banida da Terra, como pensam certos pessimistas. Sem dúvida, nela o mal ainda domina, mas quando se procura na sombra, percebe-se que, sobre a erva daninha, há mais violetas, isto é, maior número de almas boas do que se pensa. Se ela surge em intervalos tão espaçados, é que a verdadeira virtude não se põe em evidência, porque é humilde, contenta-se com os prazeres do coração e a aprovação da consciência, ao passo que o vício se manifesta afrontosamente em plena luz, faz barulho porque é orgulhoso. O orgulho e a humildade são dois polos do coração humano. Um atrai todo o bem e o outro todo o mal. Um tem calma, o outro tempestade. A consciência é a bússola que indica a rota contundente de cada um deles. Então, a gente veja que ele diz que a virtude não está banida do planeta. Existem virtuosos, só que os verdadeiramente virtuosos não precisam se aparecer. O que precisa aparecer é o trabalho deles. E, às vezes, eles estão tão envolvidos no seu trabalho, no que está fazendo, que não estão preocupados em fazer alarde daquilo que faz. Então, esses são os verdadeiramente virtuosos. E aqui nós temos alguns virtuosos que eu considero contemporâneos. Muitos que estão nos ouvindo aqui são jovens, talvez não tenha visto todos esses em ações. No meu caso, eu vi o trabalho da Irmã Dulce, o trabalho da Maria Teresa de Calcutá. A Irmã Dulce fez muitos trabalhos na caridade, ela em Salvador, tinha sua congregação, fazia trabalhos de caridade, ajudava as pessoas desvalidas. Madre Teresa de Calcutá, uma religiosa que fundou a Congregação das Missionárias da Caridade, não só na Índia, mas também fundou congregações fora da Índia, ajudando as pessoas, né, que estavam miseráveis,
doentes, leprosos, Dalai Lama, né, o líder espiritual budismo tibetiano, né, nós sabemos a história de Dalai Lama, quanto ele tem lutado, né, para divulgar o budismo. Temos aí Nelson Mandela, fez um trabalho extraordinário na África, é considerado o mais importante líder da África Negra, venceu o Prêmio Nobel da Paz em 1993, então uma referência de luta pelos direitos no continente africano. Nosso Chico Xavier, né, que é médium, filantropo, e um dos mais expoentes, dos mais importantes expoentes do espiritismo. Papa Francisco, que tem feito um trabalho diplomático, um trabalho de reorganização da igreja, colocando os pontos de vista muito mais liberais, muito mais atualizados. Divaldo Pereira Franco, sabemos o trabalho dele na divulgação da doutrina espírita, na Mansão do Caminho. Tem o Papa João Paulo II, que foi aclamado como um dos maiores líderes influentes do século XX, que fez um trabalho extraordinário, unindo a Igreja Católica a outras seitas, né, procurando a concórdia através da diplomacia. Então, são pessoas virtuosas, contemporâneas, que nos traz muita esperança de que, diante de tantos pessimismo que às vezes abate em nós, existem muitas pessoas virtuosas, essas são as mais conhecidas, mas existem pessoas em comunidades carentes que faz a diferença, né, nos lugares ermos do planeta, que faz a diferença, ajudando, colaborando, professores em escolas que estão com as mínimas condições de trabalho e está ali junto, alfabetizando, ensinando. Então, vemos que existem pessoas virtuosas, mas muitas vezes não aparece, porque seu trabalho é que aparece mais o resultado do que elas mesmas. E qual é a maior dificuldade, né, o maior vício que impede que sejamos virtuosos? O que nós temos que faz com que a gente tenha dificuldade de desenvolver as nossas virtudes? Então, de acordo com Emmanuel, numa mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, o egoísmo é o maior, é o vício que mais limita, que mais dificulta a gente obter as virtudes. O egoísmo, Kardec, Emmanuel diz, esta chaga da humanidade, uma doença, né, da humanidade, deve desaparecer da Terra, porque impede o seu progresso moral. Tão grande dificuldade que nós temos de progredir moralmente é porque somos egoístas. É aí, ao Espiritismo, que cabe a tarefa de fazê-la elevar-se na hierarquia dos mundos. O Espiritismo vai nos ajudar, o planeta, a subir na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, portanto, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças, a sua coragem. Realmente é uma batalha. Para a gente vencer o egoísmo é uma verdadeira batalha. Arma, força, coragem. Digo coragem, porque essa é a qualidade mais necessária para vencer-se a si mesmo do que para vencer os outros. Então, veja que o egoísmo, né, tem que ser trabalhado, vencido dentro de nós mesmos, porque é aqui dentro de nós que ele está, e é aqui que nós temos que trabalhar. Que cada qual, portanto, dedique toda a sua atenção em combatê-lo em si próprio, pois esse monstro, devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias terrenas. Ele é a negação da caridade e, por isso mesmo, a maior obstáculo à felicidade dos homens. Então, se nós temos no planeta doença, miséria, desespero, todos os males, eles vêm do egoísmo, que é filho do orgulho. Se queremos ter um planeta melhor, se queremos ter uma vida melhor, se queremos alcançar essa felicidade, essa harmonia que tanto desejamos, temos que começar trabalhando dentro de nós mesmos, acabando com o egoísmo. Ele é a fonte de todas as misérias terrenas, é uma doença, é uma chaga da humanidade. Na questão 914, o Kardec pergunta aos espíritos, fundando-se o egoísmo no sentimento do interesse pessoal, bem difícil parece estipá-lo inteiramente do coração humano. Chegar-se-á a consegui-lo? Será que a gente consegue se livrar desse sentimento? E aí os espíritos respondem,
À medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, menos valor dão às coisas materiais. À medida que a gente vai adquirindo virtudes, vamos nos aprimorando moralmente, vamos nos distanciando das coisas materiais. Elas são importantes, mas não são fundamentais para a nossa vida. Elas são um meio, não são um fim, né? As coisas materiais são importantes? São, porque precisamos dela para nos alimentar, para termos saúde, para nos educarmos, necessitamos de coisas materiais, mas elas não podem ser tudo na nossa vida, né? Nós temos que nos acercar das coisas espirituais, né? E à medida que vamos nos engrandecendo espiritualmente, as coisas materiais a gente vê como necessárias, mas não são fundamentais para o nosso bem-estar, para a nossa felicidade, para o nosso equilíbrio. Então, continuando, depois necessário é que se reforme as instituições humanas que o entretêm e excitam. Isso depende da educação. Então, o homem, ele se entretém e se excita muito com as instituições humanas, como nós falamos lá no início. São tantas ofertas materiais, tantas ofertas à luxúria, ao orgulho, à vaidade, são tantas que acaba que o homem não se dedica às coisas espirituais. E isso depende da educação. Então, veja que é um trabalho, né, que envolve muita coisa, entre essas coisas que necessitamos olhar, está aí como talvez a principal, é a educação. Qual o meio de destruir o egoísmo? É a pergunta 917 no Livro dos Espíritos. A resposta é o seguinte: de todas as imperfeições humanas, o egoísmo é o mais difícil de desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria, influência de que o homem, ainda muito próximo de sua origem, não pode libertar-se, e para cujo entretenimento tudo concorre, suas leis, sua organização social, sua educação. É difícil mesmo de desenraizar-se, de arrancar o egoísmo que está dentro de nós. É muito difícil mesmo. Por quê? Porque ainda estamos muito ligados à matéria. Nós somos um planeta que ainda está, né, nós estamos num estágio de evolução ainda precário. Estamos num planeta de provas e expiações. Ainda estamos muito ligados à matéria, ainda temos muito que fazer para nos livrar dessa influência da matéria e caminhar, né, em busca de um aprimoramento moral. As instituições, as nossas leis, a organização social, a educação que nós recebemos, ela reforça, ela nos facilita para que possamos ir em busca de nos libertar dessas imperfeições que temos. Aí vinha mais um complemento: o egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material. Então, à medida que nós somos tomando consciência, conhecendo a nós mesmos, tomando consciência das nossas imperfeições, das nossas falhas, das nossas necessidades de aprimoramento, primeiro é necessário fazer uma autoavaliação, se conhecer muito bem, ver quais são as nossas limitações, quais são os nossos vícios, as nossas dificuldades, que a gente não pode mudar aquilo que nós não conhecemos. Então, primeiro temos que procurar fazer uma autoavaliação, uma reflexão de como somos, o que fazemos, o que queremos, onde queremos chegar. E depois avaliar quanto estamos ligados a essa vida material e o que devemos fazer para nos avançar moralmente, nos tornar pessoas moralmente mais elevadas. Então, é um trabalho constante. E à medida que vamos tornando melhor, né, fazendo o nosso aprimoramento moral, vamos nos desligando de tanta ligação com a parte material. E aí vem do interesse, com relação ao interesse pessoal, né? Tem uma outra questão, a 895, que diz o seguinte, no Livro dos Espíritos: um homem pode possuir qualidades reais que levam o mundo a considerar o homem de bem, mas essas qualidades, embora assinalem um progresso, nem sempre suportam certas provas, bastando algumas vezes que se fira a corda do interesse pessoal para que o fundo fique a descoberto.
O verdadeiro desinteresse é coisa tão rara na Terra que é admirado como um fenômeno quando se manifesta. Então, às vezes, a gente acha que a gente estamos aí com boas qualidades, somos pessoas de bem, estamos com virtudes, e apenas mexe um pouquinho no nosso interesse pessoal e a gente muda a nossa postura. Às vezes a pessoa fala tanto em caridade, prega tanto em caridade, na hora que você procura ele para ajudar, né, tirar algum tostão do bolso, dinheirinho do bolso para ajudar, você já vê que ele já sente ameaçado. Às vezes a gente fala tanto em educação, quando alguém fala da educação dos nossos filhos, ou das imperfeições dos nossos filhos, botamos atrás. Oba, com a minha família não, com meu filho não, com meu bolso não. Então, bastando mexer no interesse pessoal, aí vem o fundo, fica descoberto. Aí a gente vê realmente quem a gente é, ou quem aquela outra pessoa é. Então, o verdadeiro desinteresse é coisa muito rara. Muitas coisas que a gente faz, que parece que nós somos virtuosos, que somos pessoas de bem, é porque tem um interesse. A gente está interessado em alguma coisa. Quando mexe no nosso interesse, aí a gente muda rapidamente. Isso é muito comum, né? E isso é próprio da nossa situação moral que estamos ainda precisamos muito aprender, muito refletir, muito a exercitar esse aprimoramento moral. E como combater o egoísmo, que é o vício que mais dificulta a gente ao nosso aprimoramento moral? Bom, a proposta é atacar o mal pela raiz, é ir lá no fundo de nós mesmos, avaliar nossa condição moral, as nossas más tendências, nossos vícios, e atacar o mal pela raiz. E isso começa pela educação. Mas não é educação de sentar lá no banco da escola, da universidade e aprender. Não é pela educação que tende a fazer homens instruídos, que a gente vai nas escolas, nas universidades, né, ali a gente recebe instrução. Claro que também recebemos aprimoramento moral, mas o objetivo principal é aprender a instrução. Mas a educação que eles que se referem aqui é a educação que tende a fazer homens de bem, ou seja, é um trabalho muito mais profundo de educação interna, né, de educação do espírito, da educação das nossas má tendências, dos nossos vícios, é avaliar, refletir e propor, se propor, né, se dedicar a tirar esse mal pela raiz. É um trabalho de aprimoramento moral, uma educação moral, mais do que a educação em termos de instrução. Para isso, a gente tem que ter fé, ter muita fé. E aí a gente tem uma figura de um homem pulando de um lado para o outro, um labirinto, né? Ele está com muita fé, com muita confiança, com muita esperança, né, uma vontade ativa de saltar de um lado para o outro. E é essa mesma vontade que a gente vê nesse indivíduo é que a gente tem que ter, né, uma vontade ativa de mudar, se a gente quer fazer essa reforma íntima, esse aprimoramento moral, adquirir essas virtudes. É ter fé, vontade ativa, e essa fé tem que ter vindo, além de vontade ativa, tem que vir acompanhada de disciplina, de autoconfiança, de paciência, de perseverança, de esperança. Então, a pessoa que se propõe a fazer essa mudança íntima, esse aprimoramento moral, ele tem que estar com uma fé muito ativa, ele tem que estar com um propósito muito, muito forte para fazer essa mudança. É uma entrega, né? É uma confiança, como aquele na figura está saltando de um lado para o outro. Então, a fé é o sentimento inato no homem. Todos nós temos fé. Às vezes a gente vê alguém falando, não acredito nisso, não tenho fé. Todos nós temos lá no fundo uma fé, uma confiança. Sabemos que somos filhos de Deus, e somos suas criaturas de Deus. Então, nós temos uma fé, que é um sentimento inato no homem, da sua destinação. Sabemos, no fundo, que somos filhos de Deus e que nosso destino está próximo ao Pai. Estamos a caminho em direção ao Pai. Estamos nos aprimorando a cada dia, querendo ou não,
todo dia a gente aprende um pouco mais, passa por uma experiência a mais. Então, nós, no fundo, nós sabemos qual é o nosso destino, que é chegar ao nosso Pai Celestial. Então, a fé é o sentimento inato do homem da sua destinação. É a consciência das prodigiosas faculdades que traz em germe no íntimo. A princípio em estado latente, mas que ele deve fazer germinar e crescer através da sua vontade ativa. Então, essa é a mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, do Espírito Protetor, e ele traz essa mensagem que trazemos dentro de nós, sabemos lá no fundo, que somos filhos de Deus, que temos um destino, que é chegar próximo ao Pai, e uma consciência, nós temos consciência que temos faculdades, que temos, né, que trazemos dentro de nós um germe no nosso íntimo, né, ali dentro, que vai germinar, vai crescer, né, e vai trazer essa vontade ativa, né, e nós vamos alcançar o nosso aprimoramento moral. Não sabemos, isso vai depender, logicamente, da dedicação de cada um de nós, mas mais cedo ou mais tarde todos deverão chegar até Deus. Né? Nós estamos sobre o domínio também da lei do progresso. Todos vamos progredir, todos nós seremos seres evoluídos. Não importa quanto tempo demora, o Pai nos espera, né? Uns vão chegar mais rápido, outros menos, mas todos vamos chegar. Para concluir, eu queria somente dizer algumas frases, e essas frases eu peguei de um livro de Vinícius, uma mensagem de Vinícius. Esse livro é Vinícius nas Pegadas do Mestre. Então, para concluir, eu gostaria só de lembrar algumas frases que eu gostei muito desse livro. Uma das frases sobre virtude, ele diz que a virtude não é veste de gala para ser envergada em dias e horas solenes. Né? A virtude não é para a gente se aparecer só na hora que está numa festa, numa reunião, fazendo uma palestra. Não, ela tem que ser traje habitual. A virtude precisa fazer parte da nossa vida, como o alimento que ingerimos cotidianamente, como o ar que respiramos a todo instante. Então, não é para ser, a virtude não é para aparecer quando a gente está passeando, quando a gente está numa festa, né? A virtude é coisa do dia a dia, ela tem que ser nas nossas mínimas tarefas, ela tem que estar presente. A virtude não é para ostentação, é para uso comum. Ou seja, temos que ser virtuoso, não se aparecer, mas ser virtuoso até com nós mesmos, no nosso dia a dia. É falsa a virtude que aparece para os de fora e não se verifica para com os familiares. Quantas pessoas são virtuosas fora de casa e quando chegam em casa são verdadeiros, né, tiranos. Quem não é virtuoso dentro do seu lar não será na vida pública, embora assim aparente. O hábito da virtude, quando real, reflete em todos os nossos atos, dos mais simples ao mais complexo, como o sangue que circula por todo o nosso corpo. Ou seja, em todos os momentos, a virtude, quando ela é realmente uma virtude, ela está presente, em qualquer momento, em qualquer instante da nossa vida. O hábito da virtude é fruto de uma porfiada conquista, ou seja, uma conquista muito preciosa. Possuí-la é suave e doce, praticá-la é fonte perene de infindos prazeres. A dificuldade não está no exercício da virtude, mas na oposição que lhe faz o vício, que com ela contrasta. É necessário destronar um elemento para que o outro impere. O vício não cede o lugar sem luta. Então, o vício, quando ele está ali, para ele sair, ele vai lutar muito. E a virtude só vai entrar quando o vício sair. Então, a virtude nos diz, eis-me aqui, recebei-me, dai-me guarita em vosso coração, mas lembrai-vos de que entre mim e o vício existe absoluta incompatibilidade. Não podeis servir a dois senhores. A verdadeira religião é a da virtude, e fora da virtude não há salvação. Então, vejam bem que a virtude só vai entrar em nós, em nossos corações, quando o vício nos deixar. Eles são incompatíveis. Então, que Deus nos abençoe e que possamos retornar à nossa reunião agora para os finalmente.
Bom, agora a gente pode ligar as câmeras, é o momento que a gente tem para conversar sobre o assunto. Quem quiser ligar as câmeras, né? Mas achei interessante, Clarice, dois momentos da sua exposição. O primeiro é essa questão 917 do Livro dos Espíritos, né? Vencer o egoísmo com a educação que faz pessoas de bem e não que faz pessoas ilustradas. E a gente tem visto isso naquele caso que aconteceu lá do desembargador, né, em São Paulo, em Santos, que humilhou o guarda municipal. Nós vimos isso naquele outro indivíduo lá que humilhou o entregador. Quer dizer, as pessoas estão num nível de, né, conhecimento, formação acadêmica, intelecto, mas não estão no nível de virtude que muitas vezes pessoas muito mais simples têm. Eu fico muito preocupado quando eu vejo, né, em algumas situações do movimento espírita, as pessoas muito interessadas no currículo acadêmico de quem vai fazer a palestra, de quem está falando, até mesmo algumas pessoas colocando, né, doutor fulano de tal, beltrano de tal, psicólogo. Isso aí é muito complicado, porque o que diz respeito à nossa carreira acadêmica, à nossa vida profissional, não garante qualidade para a nossa tarefa doutrinária, né? E então é bom a gente estar atento a isso. E aí esse último trecho que você leu lembra bem esse tempo nosso de fake news aí, em que os virtuosos não são virtuosos nada, né? Contratam um matador de aluguel para matar os parentes. Meu Deus. O noticiário está cheio dessas coisas, É né? verdade. Hã? Fala, Clarice. É verdade. É. Não, é verdade. É assustador, né? Uhum. Nós vivemos Impressionante, uma né, época gente? É de inacreditável. falsos virtuosos cada vez mais gritantes, né? Cada vez mais falastrões. Isso é muito ruim, porque as pessoas perdem o referencial do que é bom, do que é virtuoso mesmo. E aí começam a seguir como um cardume. Só que esse chefe de cardume, esse líder de rebanho aí, tá levando o rebanho pro abismo, né? Pro fosso. Tá sim, tá sim. Mais algum comentário, pessoal? Alguém vai comentar? Clarice, foi muito gostosa essa palestra, estudo, aquela questão do autoconhecimento tão bacana essa sua colocação, é o início, né? O autoconhecimento e educação, essa orientação, né? Das virtudes, desse trabalho para deixar de lado os vícios, esse egoísmo, esse orgulho todo que envolve a sociedade e contamina. Eu achei muito bacana a sua reflexão sobre o autoconhecimento e a educação. Adorei, foi ótimo. Isso. Mais alguém vai comentar alguma coisa, pessoal? Eu também gostei muito, Clarice. É muito bom te ouvir. Foi suave, Você né? tem É bom assim. uma maneira rica de trazer também, né? Oscilar o discurso. Então, enfim, né? É bem bacana. E eu lembrei muito quando você fala assim, né? Que a gente só vai conseguir sair do vício angariando virtudes, porque são antagônicos, né? E eu lembrei da questão do hábito. O hábito é um negócio muito ferrenho, muito forte, né? Então, às vezes a gente pega um hábito, a gente nem repara que faz aquilo do mesmo jeito sempre. O jeito que você toma banho, o jeito que você senta à mesa, o jeito que você faz determinadas coisas. E que a gente podia, então, ter a sabedoria de ter o hábito de cativar virtudes, né? Essa eu acho que é a nossa busca, né, aliás, né? O hábito, começar com o hábito de pequenas coisas virtuosas, porque eu acho que vai ajudando a gente a volumar essas ações maiores, né? Pequenas coisas de boas, que já é um início aí de virtude, né? Muito obrigada, viu? Eu Então, comecei falando da... Tá me ouvindo? você, então, sim. Eu comecei falando da minha comoção com o discurso de Rui Barbosa, e depois eu comecei a ler sobre ele, né? E aí eu vi que ele faleceu quando ele fez esse discurso, ele tinha 65 anos, e ele faleceu com 74. E, felizmente, né, diz que os últimos anos de vida dele, ele teve contato com a doutrina espírita, com algumas obras espíritas. E isso me deixou, assim, feliz, né, porque eu fiquei com muita pena eu fiquei, assim, muito comovida com as palavras dele, né, com tudo aquilo que ele falou. E aí me deu uma alegria muito grande no final, então comecei a ler mais sobre ele, que ele tinha tido realmente contato com algumas obras espíritas, né, no final da vida. Interessante. É interessante que esse discurso dele lembra muito aquela figura do grego Diógenes, né, que andava com a lanterna procurando uma criatura honesta, uma criatura... Imagino, né?
Como seria também doloroso para os outros escutarem o discurso dele, né? Ah, mas alguém tem que chamar a atenção, né? Essas coisas que o Claro, pessoal chama do homem cordial, importantíssimo. nesse É sentido, dar impressionante. jeitinho em tudo, não serve para a gente progredir. Não, claro que não. Impressionante, né? É isso, pessoal. Estamos chegando às 9 horas mais uma vez. Eu agradeço a vocês todos. Clarice, muito obrigado pelo estudo. Semana que vem a Helena, já estou com a escala aí, o pessoal do grupo dos palestrantes já recebeu a programação de setembro e de outubro, já estão fechadas as duas programações, a gente agora só vai fazer novembro. E o Roberto está falando ali, quando criança eu fui a uma conferência, já passou aqui, fui a uma conferência ligada à Sociedade de São Vicente de Paulo. Ah, legal. A história de Vicente de Paulo também é Ele uma falou que história muito gostou de bonita, né? saber. Muito de dedicação ao bem. Então, assim, são figuras que a gente lembra e que, como a Clarice falou, eles nem se sabiam virtuosos, porque não gastavam tempo querendo saber. O tempo deles era usado para fazer o que era realmente útil, o que era realmente bom. A gente ganharia muito se fizesse assim também. Diz que o cura de Arnes dormia 2 horas da noite só. A irmã Dulce dormia sentada, mais ou menos esse tempo também, né? O resto do tempo era cuidando lá dos A doentes, do procura, hospital. a peregrinação na porta lá da igreja dele era tanto, né, que ele não tinha tempo para dormir. Interessante. Era 2 horas de sono. Nem para Mas é o que comer, ele aconteceu comia com o Chico pouquíssimo. também, né? Que durante o período mais intenso da psicografia dormia 1 hora por noite. E mesmo assim a espiritualidade refazia as energias dele, ajudava a recompor. Quer dizer, quando a gente está ocupado com o bem, né, alguns excessos, alguns exageros do ponto de vista físico, né, que forçam o organismo, eles acabam sendo atenuados, ok? Acabam sendo atenuados pela espiritualidade que quer que a gente continue trabalhando bem. Vamos encerrar, pessoal? Oi, Clarice, diz. O próprio bem que a gente faz retorna já imediatamente, né, para o bem-estar da gente mesmo. Intimamente, sim. Exteriormente, externamente, às vezes as pessoas não são reconhecidas, mas não é pelo reconhecimento que se trabalha, né? Claro. É por essa satisfação íntima de que fez a coisa certa, de que andou como devia, né? O sossego para dormir de noite, mesmo que seja dormir 1 hora, 2 horas só, mas é dormir com a consciência tranquila, isso é muito bom. Sono do justo. Hoje a gente não tem os recados, só tem esse mesmo, né, de avisar que semana que vem é a Helena que faz o nosso estudo. Pedir a Silvia para fazer a prece de encerramento para nós. Jesus querido, bondosos amigos da espiritualidade, obrigada, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui com os amigos, reunidos para estudarmos a sua doutrina, esse evangelho cheio de amor, que é um roteiro de luz para a nossa evolução. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos vencer os nossos conflitos internos, que possamos reconhecer que estamos a caminho, que humildemente erramos, às vezes não por maldade, mas por ignorância. E que aos poucos, Senhor, possamos ir trabalhando em nós esse desejo de sermos melhores, trabalhando as nossas virtudes, e assim possamos diminuir gradativamente esses vícios que carregamos conosco, né, de milênios. Ampare e proteja os nossos amigos que não puderam estar presentes aqui com a gente virtualmente, que eles recebam o nosso carinho, nossa vibração de paz e harmonia. Pedimos também, Senhor, para os moradores de rua, que estão aí passando por essas noites mais frias, que eles possam ser amparados e protegidos, fortalecidos, para aguentar firme e passar por mais essa. Mestre Jesus, fique conosco hoje e sempre. Que assim seja. É isso aí. Tchau, pessoal.